Nosso universo é composto por bilhões de galáxias, cada uma repleta de estrelas e planetas, todos encapsulados dentro dos limites observáveis que nossas tecnologias atuais nos permitem ver. Mas o que está além dessa fronteira? Neste documentário, embarcamos em uma jornada além da borda do universo observável. Começamos entendendo o próprio universo observável, seu tamanho, escopo e os limites de nossas observações atuais. Mergulhamos nas teorias que sugerem o que está além. O conceito de multiverso, a teoria das cordas e a possibilidade de vida extraterrestre. Exploraremos os mistérios da matéria escura e da energia escura, entidades que dominam nosso universo e ainda permanecem em grande parte invisíveis e desconhecidas, bem como a potencial existência de universos paralelos e dimensões alternativas, desafiando nossa compreensão do espaço-tempo e nosso lugar nele. Junte-se a nós enquanto empurramos os limites do nosso conhecimento, explorando o maior mistério do nosso tempo. O que existe fora do universo observável? O universo observável, um termo que desperta curiosidade e maravilha, encapsula tudo o que podemos ver ou detectar da Terra usando nossa tecnologia atual. É definido pelas regiões mais distantes do espaço, de onde a luz teve tempo de viajar até nós desde o início do universo, aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Isso não significa que o universo tenha 13 bilhões e 800 milhões de anos em diâmetro. Na verdade, devido à expansão do universo, estima-se que ele tenha cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Essa vasta extensão contém todas as galáxias, estrelas, planetas e outros objetos celestes que podemos observar. No centro dessa expansão cósmica reside um princípio que governa nossa compreensão: a velocidade da luz, constante em cerca de 299.792.458 metros por segundo, mas está constantemente mudando à medida que a luz de regiões mais distantes nos alcança. Nosso horizonte cósmico se expande. No entanto, devido à expansão acelerada do universo, existem regiões cuja luz nunca nos alcançará. Essas áreas estão além do nosso universo observável. Essa expansão é impulsionada pela energia escura, uma força misteriosa que constitui cerca de 68% da energia total do universo e age contrariamente à força gravitacional da matéria. Os cientistas estudam o universo observável através de telescópios avançados que não apenas detectam luz visível, mas também outras formas de radiação eletromagnética, como ondas de rádio, infravermelho e raios-x. Essa observação em múltiplos comprimentos de onda nos permite descobrir os aspectos ocultos do universo, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um resquício da infância do universo, fornecendo pistas sobre seus primeiros momentos e expansão. A composição do universo observável é outro aspecto fascinante. É em sua maioria espaço vazio, com galáxias, incluindo nossa Via Láctea, espalhadas como ilhas em um vasto oceano. Essas galáxias abrigam uma infinidade de estrelas, muitas das quais possuem planetas orbitando ao seu redor. Estima-se que existam mais estrelas no universo observável do que grãos de areia em todas as praias da Terra, um testemunho da escala inimaginável do universo. Medir a extensão do universo observável é uma tarefa que envolve não apenas distâncias astronômicas, mas também a idade do próprio universo. Os cientistas empregam uma variedade de métodos para medir essas vastas extensões. Cada método um testemunho da engenhosidade humana em desvendar os mistérios cósmicos. No cerne desses esforços está a compreensão das distâncias em anos-luz, um conceito que representa a distância que a luz percorre em um ano, aproximadamente 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Essa medida serve como uma régua cósmica, permitindo que os astrônomos naveguem pelas vastas extensões do espaço. Uma ferramenta fundamental no arsenal dos astrônomos é a observação das supernovas do tipo Ia. Essas explosões estelares servem como velas padrão devido à sua luminosidade consistente, permitindo que os cientistas estimem distâncias com base em quão brilhantes essas supernovas aparecem da Terra, calculando o desvio para o vermelho da luz, um fenômeno em que a luz se estica em comprimentos de onda mais longos e avermelhados à medida que viaja pelo universo em expansão. Os astrônomos podem deduzir a taxa de expansão do universo e, consequentemente, estimar seu tamanho. Além disso, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um brilho tênue deixado pela infância do universo,
fornece uma base fundamental para medir a extensão do universo observável. Essa radiação apresenta um instantâneo do cosmos com apenas 380 mil anos após o Big Bang. Sua uniformidade e pequenas flutuações ajudando os cientistas a inferir a geometria geral do universo e a taxa de expansão. Essas observações, combinadas com modelos sofisticados da expansão do universo, permitem cálculos que estimam a extensão do universo observável. Os avanços tecnológicos reforçaram significativamente esses esforços. Telescópios, tanto baseados em terra quanto no espaço, equipados com sensores e câmeras avançados, capturam luz em vários comprimentos de onda, desde ondas de rádio até raios gama. Essa observação multiespectral permite uma compreensão mais detalhada das distâncias cósmicas, revelando objetos e fenômenos não visíveis no alcance óptico tradicional. Também através da aplicação diligente das teorias da relatividade de Einstein, que oferecem previsões sobre a estrutura e a dinâmica do universo, os cientistas podem refinar suas medições das distâncias cósmicas. Essas teorias ajudam a explicar como a gravidade dobra a luz, um fenômeno conhecido como lente gravitacional, que os astrônomos podem usar para medir a massa de aglomerados de galáxias e inferir distâncias através do universo. Aventurar-se além das bordas do nosso universo observável, em lugares onde a luz não teve tempo de nos alcançar desde o nascimento do universo, revela um tapete de mistérios cósmicos e maravilhas teóricas. Essas regiões, inatingíveis pelas nossas tecnologias de observação atuais, guardam a promessa de desvendar questões fundamentais sobre a própria natureza do universo e seu destino final. Logo além do nosso alcance observacional, os cosmologistas especulam sobre a existência de outras galáxias, estrelas e talvez até variações de leis físicas ou constantes que poderiam diferir drasticamente do nosso canto do cosmos. O conceito de multiverso, uma teoria que sugere a existência de múltiplos, talvez infinitos universos com propriedades variadas, aguça a imaginação. Cada um desses universos poderia abrigar uma física única, diferentes formas de matéria e versões alternativas da realidade, desafiando nossa compreensão da própria existência. Nessas regiões inobserváveis, a matéria escura e a energia escura, dois dos mistérios mais profundos da cosmologia, continuam a desconcertar os cientistas. Enquanto podemos inferir sua presença a partir de efeitos gravitacionais e da expansão acelerada do universo, respectivamente, sua verdadeira natureza permanece oculta além dos nossos limites observáveis. Esses componentes podem exibir comportamentos ou propriedades que fornecem chaves para desvendar seus mistérios, potencialmente reformulando nossa compreensão da estrutura e dinâmica do universo. Outra questão tentadora é a própria forma e extensão do universo. É infinito, curvando-se sobre si mesmo em uma curvatura inimaginável, ou tem um limite além do qual há o quê? As teorias abundam, mas sem a capacidade de observar essas regiões, elas permanecem especulativas, uma fronteira da curiosidade humana e da investigação científica. Além disso, a possibilidade de vida fora do nosso universo observável incendeia tanto o debate científico quanto o filosófico. Se as condições adequadas para a vida existem em nosso cosmos observável, o que dizer além? A potencial diversidade de vida, governada por diferentes leis ou constantes físicas, expande o escopo da astrobiologia para reinos de pura conjectura, mas com implicações profundas para entender o lugar da vida no cosmos. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang do nosso universo, oferece um vislumbre do universo infantil, mas também sugere o que está além dos nossos limites observáveis. Pequenas flutuações nessa radiação poderiam ser marcadores de processos ou objetos no universo inobservável, impactando indiretamente o que podemos ver. Nos reinos além do observável, os cientistas teorizam sobre a potencial diferença nas leis ou constantes físicas das que conhecemos. Essa variação poderia dar origem a elementos ou forças desconhecidos, desafiando o modelo padrão da física de partículas, que atualmente fornece a base para a nossa compreensão do funcionamento do universo. O modelo padrão, embora notavelmente bem-sucedido em explicar as partículas e forças dentro do nosso alcance observacional, reconhece suas limitações, sugerindo a existência de fenômenos ainda por descobrir. Modelos cosmológicos e teorias como a teoria das cordas e o conceito de um multiverso fornecem estruturas nas quais esses elementos ou forças desconhecidos poderiam existir. A teoria das cordas, por exemplo, postula a existência de dimensões adicionais além das nossas 3 dimensões espaciais familiares e uma dimensão temporal.
Nessas dimensões extras, forças e partículas desconhecidas da ciência atual poderiam operar, potencialmente influenciando o universo de maneiras que ainda não compreendemos. A possibilidade intrigante de matéria escura e energia escura, substâncias que constituem cerca de 95% do conteúdo total de massa-energia do universo, mas permanecem enigmáticas, sugere os tipos de forças ou elementos desconhecidos que poderiam existir. Esses fenômenos indicam que nossa compreensão da gravidade e das forças fundamentais pode estar incompleta, apontando para a potencial existência de novas físicas além do nosso alcance. Nos territórios inexplorados, além do nosso alcance observacional, o cosmos pode abrigar partículas teóricas que escapam ao nosso entendimento e métodos de detecção atuais. Essas entidades hipotéticas, postuladas pelos físicos para explicar fenômenos não totalmente contados pelo modelo padrão da física de partículas, despertam a imaginação e impulsionam a busca por uma teoria mais completa do universo. Uma das categorias mais intrigantes dessas partículas teóricas são os candidatos à matéria escura, que incluem WIMPs, partículas massivas de interação fraca, e axions. As WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente com outras matérias, são consideradas responsáveis por uma parte significativa da massa do universo, revelando-se não pela luz, mas por sua influência gravitacional em galáxias e aglomerados de galáxias. Os axions, muito mais leves que as WIMPs, são hipotetizados para resolver o problema CP forte, ou problema de paridade de carga, na cromodinâmica quântica, e também podem contribuir para a composição da matéria escura. Outro conjunto especulativo envolve partículas supersimétricas, ou sparticles, previstas pela supersimetria, uma teoria que propõe uma partícula parceira para cada partícula no modelo padrão. Esses parceiros diferem em spin, uma característica fundamental das partículas, e podem incluir neutralinos e gravitinos, ambos candidatos à matéria escura. A supersimetria visa preencher a lacuna entre o modelo padrão e a teoria da relatividade geral, fornecendo um caminho para uma teoria unificada da física. A estrutura teórica da teoria das supercordas sugere a existência de modos vibracionais de cordas, cada modo representando uma partícula diferente. Essas cordas, vibrando em frequências distintas, poderiam explicar todas as partículas e forças fundamentais, sugerindo uma infinidade de partículas ainda não descobertas que poderiam residir além de nossa capacidade observacional. Por último, os prions, outro grupo teórico, são hipotetizados como subcomponentes de quarks e leptons, os blocos de construção da matéria. Se provados como existentes, os prions significariam uma camada mais profunda de estrutura subatômica, oferecendo insights sobre a composição da matéria em um nível ainda mais fundamental. A teoria das supercordas, um tópico fascinante na física teórica, oferece uma reimaginação radical da estrutura do universo, estendendo nosso alcance conceitual muito além do cosmos observável. No seu cerne, a teoria das supercordas postula que os constituintes mais fundamentais do universo não são partículas pontuais, como tradicionalmente concebido, mas sim pequenas cordas vibratórias. Os padrões vibracionais dessas cordas determinam as características das partículas, como massa e carga, tecendo juntas o tecido de tudo o que observamos. Nesse paradigma, o espaço e o tempo em si mesmos sofrem uma transformação profunda em sua concepção. A teoria das supercordas introduz dimensões adicionais além do nosso espaço tridimensional familiar e uma dimensão temporal. Embora isso possa soar como ficção científica, na teoria das supercordas, essas dimensões extras não são reinos expansivos, mas sim compactadas, dobradas no tecido do universo em escalas tão pequenas que escapam à nossa capacidade observacional atual. As implicações da teoria das supercordas para a compreensão do espaço, além do observável, são múltiplas. Primeiro, sugere que o universo, em seu nível mais fundamental, é unificado, com todas as forças e partículas emergindo das mesmas entidades fundamentais, as cordas. Essa unidade fornece uma ponte potencial entre os reinos aparentemente incompatíveis da mecânica quântica e da relatividade geral, oferecendo um vislumbre de uma teoria do tudo que poderia descrever todos os fenômenos físicos sob uma única estrutura. Além disso, as dimensões extras postuladas pela teoria das supercordas poderiam alterar fundamentalmente nossa compreensão dos fenômenos cósmicos. Essas dimensões poderiam abrigar forças e partículas que interagem de maneiras invisíveis e indetectáveis em nossa perspectiva tridimensional,
possivelmente explicando os mistérios da matéria escura, energia escura e outros fenômenos que desafiam os paradigmas científicos atuais. A questão de saber se o universo é infinito permanece uma das mais profundas e elusivas dentro da cosmologia. Um universo infinito sugere uma extensão interminável de espaço, contendo um número ilimitado de estrelas, galáxias e potencialmente até versões paralelas do nosso próprio bairro cósmico. Essa noção desafia não apenas nossa compreensão do cosmos, mas também nossas estruturas filosóficas e existenciais. Se o universo é de fato infinito, isso significaria que o cosmos se estende muito além do universo observável, a região do espaço de onde a luz teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. O universo observável, com cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, é apenas um ponto dentro dessa extensão insondável. Em um universo infinito, as implicações para a cosmologia e a física fundamental são profundas. Isso sugeriria que as estruturas e fenômenos cósmicos se repetem interminavelmente, dado o quadro infinito do espaço, levando à possibilidade de um número infinito de planetas semelhantes à Terra, e, por extensão, formas de vida potenciais. A infinidade também levanta questões intrigantes sobre a distribuição de matéria e energia no cosmos. Segundo o princípio cosmológico, o universo, em uma escala suficientemente grande, é homogêneo e isotrópico, o que significa que parece o mesmo em todas as direções e de todos os pontos. Em um universo infinito, esse princípio implicaria uma repetição interminável de estruturas em larga escala, como galáxias e aglomerados de galáxias por todo o cosmos. No entanto, o conceito de infinito não se encaixa facilmente nas teorias físicas atuais. Por exemplo, se o universo contém uma quantidade infinita de energia, isso desafiaria nossa compreensão das leis de conservação e da termodinâmica. Além disso, a ideia de um número infinito de cópias exatas do nosso próprio planeta, cada uma com pequenas variações, nos confronta com dilemas filosóficos sobre identidade, singularidade e a natureza da realidade. No lado prático, a noção de infinito complica a tarefa dos cosmólogos. Se o universo é de fato infinito, isso significa que só podemos observar uma parte finita dele, limitada pela velocidade da luz e pela idade do universo. Essa limitação significa que talvez nunca compreendamos totalmente a escala, estrutura e destino final do universo, à medida que vastas regiões permanecerão para sempre além do nosso alcance observacional. Mergulhar no conceito de inflação cósmica, um período de rápida expansão logo após o Big Bang, revela um cosmos repleto de possibilidades, especialmente quando ponderamos o que está além do universo observável. A inflação cósmica, proposta pelo físico Alan Guth na década de 1980, sugere que o universo se expandiu exponencialmente dentro da primeira fração de segundo de sua existência. Essa teoria não apenas explica a uniformidade da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, mas também sugere a existência de fenômenos e estruturas além do nosso alcance observacional, que desafiam nossa compreensão convencional de espaço e tempo. Uma das ideias mais tentadoras nascidas da teoria inflacionária é a das flutuações quânticas. Durante a inflação, pequenas flutuações quânticas poderiam ter sido estendidas a escalas cósmicas, semeando a formação de estruturas em grande escala, como galáxias e aglomerados de galáxias, além do universo observável. Essas flutuações poderiam ter dado origem a vastas regiões com constantes físicas variáveis ou até mesmo diferentes leis da física, criando uma colcha de retalhos cósmica de diversidade. Outro resultado especulativo, mas intrigante, da inflação cósmica é a formação de universos bolha ou universos paralelos dentro de um multiverso mais amplo. Cada universo bolha poderia potencialmente abrigar características físicas extremamente diferentes, incluindo variações nas forças fundamentais, tipos de partículas e a natureza das leis físicas. Esse conceito desafia nossa compreensão da realidade, sugerindo que nosso universo pode ser apenas uma das muitas bolhas em uma espuma cósmica, cada bolha constituindo um universo separado com suas propriedades únicas. A inflação cósmica também pode ter levado à criação de buracos negros primordiais, formados não pelo colapso de estrelas, mas pelas intensas forças gravitacionais em jogo durante a rápida expansão do universo. Esses buracos negros primordiais, possivelmente populando as regiões além do nosso universo observável, poderiam fornecer pistas para entender a matéria escura e a dinâmica inicial do cosmos. Adicionalmente, a inflação cósmica implica a existência de ondas gravitacionais,
ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo crescimento explosivo do universo. Essas ondas, potencialmente detectáveis como padrões sutis na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, poderiam fornecer uma visão direta dos primeiros momentos do universo, oferecendo insights sobre fenômenos que ocorrem além de nossos limites observacionais atuais. O conceito de universos bolha apresenta uma visão cativante de um cosmos cheio de inúmeros universos separados, cada um encapsulado dentro de seu próprio domínio semelhante a uma bolha. Essa ideia surge do modelo inflacionário, que postula que o universo passou por uma rápida expansão momentos após o Big Bang, esticando o espaço-tempo e possivelmente dando origem a incontáveis universos individuais dentro de um vasto multiverso cósmico. Cada um desses universos bolha, de acordo com a teoria, poderia ser vastamente diferente do nosso, contendo variações únicas das leis físicas, partículas e estruturas cósmicas. A gênese desses universos bolha está no campo inflacionário, que acredita-se ser responsável por impulsionar a expansão exponencial do universo inicial. Flutuações dentro deste campo poderiam fazer com que certas regiões parassem de inflar e esfriassem, formando bolsões onde as condições permitem o desenvolvimento de um universo. Enquanto isso, o espaço entre esses bolsões continua a se expandir para sempre, isolando-os uns dos outros em um multiverso em crescimento constante. O conteúdo e as características desses universos bolha são objeto de rica especulação. Em alguns, as forças fundamentais da natureza, como a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, podem diferir significativamente das do nosso universo. Tais variações poderiam levar a tipos radicalmente diferentes de química, ou até mesmo formas inteiramente novas de matéria e energia não encontradas em nosso bairro cósmico. A estrutura desses universos poderia variar de relativamente deserta, com poucas galáxias ou estrelas, a densamente compacta com objetos astronômicos, dependendo da taxa de expansão e da natureza das leis físicas que os governam. Além disso, a ideia de universos bolha levanta possibilidades intrigantes em relação à formação de galáxias, estrelas e potencialmente vida. Em universos onde as constantes físicas são ideais, as condições podem favorecer o surgimento de estruturas complexas e até mesmo organismos vivos. Por outro lado, em universos onde essas constantes são vastamente diferentes, o desenvolvimento de estruturas reconhecíveis quanto mais de vida pode ser impossível. Detectar esses universos bolha diretamente está além das capacidades tecnológicas atuais, já que eles estariam além dos limites observáveis do nosso universo. No entanto, os cientistas especulam que evidências indiretas podem ser encontradas na forma de ondas gravitacionais ou anomalias na radiação cósmica, de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang, que poderia sugerir interações entre o nosso universo e outros no multiverso. A matéria escura, uma substância misteriosa que não emite, absorve ou reflete luz, desempenha um papel fundamental na formação do cosmos, estendendo sua influência muito além dos limites do universo observável. Constituindo cerca de 27% do conteúdo total de massa e energia do universo, a presença da matéria escura é inferida por seus efeitos gravitacionais na matéria visível, na radiação e na estrutura em grande escala do universo. Embora invisível e esquiva, a matéria escura atua como a cola cósmica que mantém as galáxias unidas e impulsiona a formação das vastas estruturas em forma de teia que definem o cosmos. Além do universo observável, acredita-se que a matéria escura continue a desempenhar seu papel como o principal arquiteto da estrutura cósmica. Sua atração gravitacional é essencial para a formação de galáxias e aglomerados de galáxias, mesmo em regiões que não podemos ver. Modelos teóricos sugerem que a distribuição da matéria escura nessas regiões inobserváveis seguiria padrões semelhantes aos que estão dentro do nosso horizonte observável, formando uma teia cósmica de filamentos de matéria escura. Esses filamentos serviriam como a estrutura sobre a qual a matéria visível se congrega e forma galáxias. Nas vastas extensões além do nosso alcance, a matéria escura também poderia desempenhar um papel crucial na criação de estruturas que podem parecer desconhecidas ou muito diferentes daquelas dentro do nosso universo observável. Dependendo das variações na densidade e distribuição da matéria escura, essas regiões podem abrigar formações únicas de galáxias, ou até mesmo tipos de objetos astronômicos que são raros ou inexistentes no universo visível.
A interação entre matéria escura e energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão acelerada do universo, influenciaria ainda mais a evolução e a aparência dessas estruturas. O comportamento da matéria escura, além do universo observável, pode conter pistas para entender sua verdadeira natureza. As teorias atuais propõem vários candidatos para a matéria escura, incluindo partículas massivas de interação fraca, WIMPs, áxions e neutrinos estéreis, entre outros. Observações e modelos da estrutura do universo, tanto dentro como além dos nossos limites observáveis, fornecem testes críticos para essas teorias, oferecendo insights sobre as propriedades das partículas de matéria escura. Considerando o universo além do observável, é concebível que existam variações ou até mesmo formas desconhecidas de energia escura, potencialmente influenciando a expansão do universo de maneiras que ainda não compreendemos. Dentro do nosso universo observável, a energia escura parece ser notavelmente uniforme, mas além dos nossos limites observacionais, suas propriedades podem variar, levando a regiões onde a expansão do universo acelera em diferentes taxas, ou até mesmo áreas onde os efeitos da energia escura são diminuídos ou aumentados. A possibilidade de tais variações introduz questões fascinantes sobre a natureza da energia escura em si. Poderia ela ser uma constante cosmológica, um valor inerente ao vácuo do espaço, como Einstein propôs uma vez, ou a energia escura poderia ser um campo dinâmico, mudando ao longo do tempo e do espaço, semelhante à matéria escura, mas com efeitos gravitacionais repulsivos em vez de atrativos? Modelos teóricos, incluindo a quintessência, propõem que a energia escura poderia ser o resultado de um campo que muda em densidade ao longo do universo. Um campo assim poderia levar a consequências observáveis, potencialmente oferecendo pistas sobre a natureza da energia escura através de seu impacto na radiação cósmica de fundo em micro-ondas ou na distribuição de aglomerados de galáxias. Embora as evidências diretas da existência de outros universos permaneçam evasivas devido às limitações de nossas capacidades observacionais, várias estruturas teóricas sugerem maneiras pelas quais poderíamos inferir a presença de um multiverso. Um possível indicador de um multiverso poderia vir do estudo da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, o brilho residual do Big Bang. A CMB é um campo de radiação quase uniforme que permeia o universo, mas contém pequenas flutuações de temperatura. Algumas teorias da inflação preveem que essas flutuações poderiam ser influenciadas por interações com outros universos. Se certos padrões ou anomalias dentro da CMB, como pontos frios ou estruturas anormalmente grandes, não puderem ser explicados por modelos cosmológicos padrão, eles poderiam sugerir efeitos gravitacionais ou colisões com outros universos bolha. Outro caminho de investigação envolve as constantes da natureza, como a constante gravitacional ou a constante de estrutura fina. Essas constantes parecem ser ajustadas com precisão para sustentar a existência da vida, um fenômeno frequentemente citado em discussões sobre o princípio antrópico. Em um cenário de multiverso, cada universo poderia ter diferentes valores para essas constantes, com o conjunto particular de valores do nosso universo sendo apenas uma das muitas possibilidades. A descoberta de evidências teóricas ou observacionais que sugiram que essas constantes poderiam variar em diferentes regiões do espaço-tempo poderia apoiar a hipótese do multiverso. A busca pelo fluxo escuro, padrões em larga escala dos movimentos de galáxias que não podem ser explicados pela distribuição de massa visível para nós, também poderia fornecer pistas. Alguns pesquisadores especulam que o fluxo escuro poderia ser a atração gravitacional de outros universos sobre o nosso. Se verificados, tais padrões ofereceriam evidências indiretas de universos além do nosso. A mecânica quântica oferece outra perspectiva, particularmente através da interpretação de muitos mundos, que postula que todos os possíveis eventos quânticos podem ocorrer em universos ramificados separados. Embora essa interpretação seja uma abordagem filosófica da mecânica quântica, em vez de uma evidência direta de um multiverso, os avanços em nossa compreensão dos fenômenos quânticos podem levar a novas maneiras de inferir a existência desses universos paralelos. Finalmente, a descoberta de impressões de outros universos poderia vir de experimentos de física de altas energias, como os realizados em aceleradores de partículas, como o Large Hadron Collider, LHC. A criação de mini-buracos negros ou a detecção de partículas ou forças que não se encaixam no modelo padrão da física de partículas poderiam sugerir interações com ou a influência de outros universos. A ideia de que universos alternativos poderiam operar sob diferentes leis da física
incendeia a imaginação e desafia nossa compreensão da realidade. Dentro dessa estrutura teórica, cada universo no multiverso poderia ter seu próprio conjunto de constantes e leis físicas, levando a ambientes cósmicos radicalmente diferentes dos nossos. Essa divergência nas leis físicas poderia se manifestar de várias maneiras intrigantes e profundas, reformulando a natureza da matéria, energia, espaço e tempo em diferentes universos. Um dos aspectos mais fundamentais que poderiam variar é a força das 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. No nosso universo, essas forças são ajustadas com precisão para permitir a existência de átomos, moléculas, estrelas e galáxias. Em um universo alternativo, uma força gravitacional mais forte poderia levar a estrelas muito menores que queimam mais rapidamente. Ou uma força mais fraca poderia impedir a formação de galáxias. Da mesma forma, variações na força eletromagnética poderiam impactar o comportamento das partículas carregadas e a formação de ligações químicas, alterando radicalmente a química e o potencial para a vida como a conhecemos. A massa das partículas elementares, como elétrons e quarks, é outro parâmetro que poderia diferir. Em um universo onde essas partículas têm massas significativamente diferentes, a estrutura dos átomos poderia mudar, afetando a complexidade e a variedade de elementos e compostos químicos possíveis. Isso poderia levar a um universo com uma tabela periódica completamente diferente, ou talvez um universo onde a química complexa é impossível. A constante cosmológica, que se acredita ser responsável pela expansão acelerada do nosso universo, poderia variar em diferentes universos. Em alguns universos, uma constante cosmológica muito maior poderia causar uma expansão tão rápida que a matéria não teria tempo de se agregar em galáxias e estrelas, levando a um universo frio, escuro e vazio. Por outro lado, uma constante cosmológica menor poderia resultar em um universo que colapsa sobre si mesmo em um grande esmagamento, possivelmente até mesmo ciclando por expansões e contrações sem fim. Os universos alternativos também podem exibir diferenças na mecânica quântica, com variações nos princípios que governam o comportamento das partículas. Isso poderia levar a universos onde a incerteza, a superposição e o emaranhamento se manifestam de maneiras fundamentalmente diferentes, potencialmente permitindo novas formas de computação, comunicação ou transferência de energia. À medida que estendemos nosso olhar para as partes do cosmos que estão além dos nossos limites observáveis, o número de mundos que poderiam abrigar civilizações avançadas multiplica-se exponencialmente, convidando a especulação sobre a natureza e a extensão da vida no universo. As limitações de nossa tecnologia atual confinam nossas observações ao universo observável, uma região esférica do espaço centrada na Terra, da qual a luz teve tempo suficiente para nos alcançar desde o Big Bang. Além deste horizonte, encontra-se o universo inobservável, vastas extensões de espaço cuja luz ainda não alcançou nossos telescópios. As leis da física, como as entendemos, não excluem a existência de planetas, galáxias e potencialmente formas de vida nessas regiões distantes. Se condições semelhantes às que fomentaram a vida na Terra existem nessas regiões, faz sentido que civilizações avançadas possam ter surgido e evoluído, possivelmente desenvolvendo tecnologias e modos de compreensão que superam em muito os nossos. Além disso, o conceito de multiverso, onde nosso universo é apenas um de muitos, cada um com suas próprias leis e constantes físicas, expande ainda mais o potencial para civilizações avançadas. Em alguns desses universos, as condições podem ser ainda mais propícias ao surgimento e desenvolvimento de vida inteligente do que em nosso próprio universo. Essas civilizações, se existirem, poderiam ter explorado e compreendido seus universos de maneiras que mal podemos imaginar, possivelmente até mesmo dominando a comunicação ou viagem interuniversal. A busca por inteligência extraterrestre, SETI, dentro do nosso universo observável, ainda não produziu evidências conclusivas de civilizações avançadas. No entanto, isso não diminui a probabilidade de sua existência, além de nossas capacidades observacionais atuais. As vastas distâncias e as limitações de nossa tecnologia apresentam desafios significativos para a detecção dessas civilizações. Sinais desses mundos distantes, sejam eles eletromagnéticos ou outras formas hipotéticas de comunicação, precisariam atravessar distâncias imensas, potencialmente levando milhões ou bilhões de anos para nos alcançar, e exigiriam capacidades de detecção muito além de nossa tecnologia atual.
A possibilidade de civilizações avançadas no cosmos invisível alimenta não apenas a investigação científica, mas também considerações filosóficas e éticas sobre nosso lugar no universo. Isso nos leva a ponderar a natureza dessas civilizações, suas culturas, tecnologias, filosofias e como elas poderiam ter resolvido desafios que atualmente enfrentamos ou enfrentaremos no futuro. A exploração do espaço, tanto dentro quanto além de nossos limites observáveis, continua sendo um dos empreendimentos mais profundos da humanidade, impulsionado por uma curiosidade inata e um desejo de entender nossos vizinhos cósmicos e, em última análise, a nós mesmos. Imaginar as tecnologias que civilizações avançadas além do nosso universo observável poderiam possuir abre uma janela fascinante para a ciência especulativa e os limites de nossa compreensão atual. Essas civilizações, se existirem e tiverem se desenvolvido muito além de nossas capacidades tecnológicas, poderiam empregar meios de observação e comunicação que parecem ficção científica do nosso ponto de vista atual. Uma tecnologia teórica é o uso de telescópios avançados ou dispositivos de observação que superam em muito o poder de nossos instrumentos atuais. Esses dispositivos poderiam manipular o próprio tecido do espaço-tempo, permitindo-lhes observar galáxias e universos distantes com muito mais detalhes do que podemos imaginar. Ao dobrar o espaço-tempo, esses telescópios poderiam ultrapassar o limite de velocidade da luz, que restringe nossas capacidades observacionais atuais, fornecendo imagens em tempo real de eventos cósmicos a bilhões de anos-luz de distância. Outra possibilidade é o uso do emaranhamento quântico para a comunicação. O emaranhamento quântico é um fenômeno em que pares ou grupos de partículas interagem de tal maneira que o estado de cada partícula não pode ser descrito independentemente do estado das outras, mesmo quando as partículas estão separadas por uma grande distância. Civilizações avançadas poderiam aproveitar essa propriedade para transmitir informações instantaneamente através de vastas distâncias, rompendo as restrições dos tempos de viagem dos sinais eletromagnéticos. Essa rede de comunicação poderia permitir que uma civilização permanecesse coesa em escalas intergalácticas ou até mesmo interuniversais. Os buracos de minhoca, passagens hipotéticas através do espaço-tempo que poderiam criar atalhos para longas viagens pelo universo, representam outra fronteira que essas civilizações poderiam ter dominado. Se for possível criar e estabilizar buracos de minhoca, como sugerem algumas soluções da relatividade geral, eles poderiam ser usados para viagens instantâneas ou comunicação entre pontos distantes no espaço, efetivamente tornando navegáveis as vastas distâncias do cosmos. Além disso, civilizações muito mais avançadas que a nossa poderiam utilizar uma forma de manipulação de energia ou matéria que está atualmente além da nossa compreensão, como controlar a energia escura ou aproveitar a energia dos buracos negros. Esses métodos poderiam fornecer o poder necessário para alimentar essas tecnologias incríveis, desde alimentar telescópios gigantes que abrangem galáxias até possibilitar a construção e manutenção de buracos de minhoca ou outras megaestruturas para comunicação e viagem. Os buracos de minhoca, um conceito que fascina tanto cientistas quanto entusiastas de ficção científica, são passagens hipotéticas através do espaço-tempo que poderiam criar atalhos entre partes distantes do universo ou até mesmo fornecer portais para outros universos inteiramente. De acordo com a relatividade geral, a teoria que descreve a interação gravitacional da matéria e da energia, os buracos de minhoca são configurações possíveis do espaço-tempo que podem teoricamente conectar dois pontos separados no espaço e no tempo, muito como um túnel com duas extremidades em diferentes localizações ou tempos. A possibilidade intrigante de que os buracos de minhoca poderiam nos conectar a partes distantes do universo abre visões de uma viagem interestelar que evita as vastas distâncias do espaço vazio, permitindo um movimento instantâneo ou quase instantâneo através das galáxias. Isso não só revolucionaria nossa compreensão de viagens e comunicação pelo cosmos, mas também alteraria fundamentalmente nossa percepção de distância e separação. Além disso, se os buracos de minhoca pudessem realmente se conectar a outros universos, como sugerem algumas interpretações da mecânica quântica e da teoria das cordas, eles ofereceriam um método tangível de explorar o multiverso, um conceito que postula a existência de múltiplos, talvez até infinitos, universos com diferentes leis e constantes físicas. Através dessas conexões, poderíamos obter insights sobre a natureza fundamental da realidade,
explorando de primeira mão as diferentes leis físicas e paisagens cósmicas que definem esses universos alternativos. No entanto, inúmeros desafios e mistérios cercam o uso prático e a existência de buracos de minhoca. Modelos teóricos sugerem que manter um buraco de minhoca aberto exigiria matéria exótica com densidade de energia negativa, algo que não é encontrado no universo observável. Essa matéria exótica contrariaria a força gravitacional que naturalmente fecharia o buraco de minhoca, estabilizando o túnel tempo suficiente para que algo ou alguém passasse. A criação e manutenção de um buraco de minhoca, portanto, dependem de materiais e tipos de energia que são especulativos na melhor das hipóteses, com nosso entendimento atual da física. Navegar ou até mesmo localizar um buraco de minhoca, se eles existirem, apresenta desafios técnicos significativos. Detectar a entrada de um buraco de minhoca provavelmente envolveria a observação dos efeitos gravitacionais únicos que ele exerce sobre a matéria e a luz circundantes. Uma tarefa que requer instrumentos extremamente sensíveis e, potencialmente, novos métodos de observação astronômica. O tecido do espaço-tempo, um elemento central na arquitetura do nosso universo, conforme descrito pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein, continua a ser uma fonte de profundos mistérios e especulações. Embora as teorias atuais tenham nos proporcionado uma compreensão substancial do cosmos, é quase certo que existem aspectos do espaço-tempo que permanecem além do nosso entendimento conceitual atual, aguardando para serem descobertos ou teorizados. Esses mistérios desconhecidos poderiam alterar fundamentalmente nossa compreensão do universo e das leis que o governam. Um potencial mistério poderia envolver a verdadeira natureza da energia escura e seu impacto no espaço-tempo. Embora observemos seus efeitos na expansão acelerada do universo, suas características fundamentais e mecanismos permanecem elusivos. Podem existir aspectos de manipulação ou alteração do espaço-tempo ligados à energia escura que ainda não concebemos, potencialmente permitindo fenômenos como a expansão ou contração do espaço-tempo de maneiras que poderiam alterar o destino do universo. Outra área madura para a descoberta é a estrutura granular do espaço-tempo na escala de Planck, a menor escala do universo, além da qual os conceitos de tempo e espaço deixam de funcionar da maneira que os entendemos. A física teórica sugere que o espaço-tempo pode ter uma estrutura quântica nessa escala, mas a natureza exata dessa estrutura e como ela dá origem ao contínuo espaço-tempo que observamos em escalas maiores são mistérios profundos. Esse reino quântico poderia conter a chave para unificar a relatividade geral e a mecânica quântica, um objetivo que tem escapado aos físicos por décadas. A possibilidade de dimensões superiores além das 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal que experimentamos poderia revelar novos mistérios do espaço-tempo. Essas dimensões adicionais, hipotetizadas por teorias como a teoria das cordas, poderiam abrigar forças, partículas ou universos inteiros que interagem com o nosso de maneiras que ainda não entendemos ou detectamos. Os mecanismos pelos quais essas dimensões são ocultas ou compactadas e como poderiam ser acessadas ou influenciadas em nosso universo são mistérios tentadores que aguardam exploração teórica e experimental. O conceito de tempo em si pode conter mistérios que desafiam nossa compreensão atual. Embora percebamos o tempo como uma progressão linear, avanços teóricos poderiam revelar novos aspectos do tempo, sua potencial maleabilidade, sua relação com o espaço em condições extremas, como perto de buracos negros, ou até mesmo a existência de fenômenos que permitem experiências ou conexões temporais não lineares. Além disso, o destino final do universo coloca um mistério entrelaçado com o tecido do espaço-tempo. Embora teorias como a morte térmica, o grande esmagamento ou o grande rasgo forneçam pontos finais especulativos com base em nossa compreensão atual, os mecanismos e resultados reais poderiam ser muito diferentes, influenciados por aspectos do espaço-tempo e leis físicas que ainda precisam ser teorizados ou descobertos. O universo, com sua quase infinita expansão, contém o potencial para estruturas cósmicas tão vastas, tão complexas ou tão fundamentalmente diferentes de qualquer coisa que observamos que desafiam nossas concepções de matéria, espaço e as leis da física. Essas estruturas hipotéticas, existentes além do diâmetro de 93 bilhões de anos-luz do universo observável, representam as fronteiras da especulação cósmica e da investigação científica. Uma possibilidade é a existência de superaglomerados ou hiperaglomerados,
estruturas que superam em muito até mesmo as maiores formações cósmicas conhecidas. Enquanto nosso universo observável contém superaglomerados, agrupamentos maciços de galáxias e aglomerados de galáxias, poderia existir além do nosso alcance uma camada ainda mais imensa de organização cósmica. Esses hiperaglomerados poderiam se estender por centenas de bilhões de anos-luz, contendo não apenas galáxias e aglomerados, mas toda uma rede de superaglomerados ligados em uma teia cósmica de matéria escura e energia, moldando a estrutura em grande escala do universo de maneiras que mal podemos imaginar. Outra ideia especulativa é a de galáxias escuras ou conglomerados de matéria escura. Estes poderiam ser vastos acúmulos de matéria escura com pouca ou nenhuma matéria comum, tornando-os quase invisíveis para nossos métodos de detecção atuais, que dependem fortemente da luz emitida pelas estrelas. Galáxias escuras poderiam fornecer insights críticos sobre a natureza da matéria escura e o papel que ela desempenha na estrutura e dinâmica do cosmos. Galáxias com formas não convencionais, resultantes de condições únicas ou extremas, também podem existir. Estas poderiam incluir galáxias com formas altamente irregulares, que não se encaixam em nossos esquemas de classificação atuais, ou galáxias que passaram por caminhos evolutivos incomuns devido ao seu ambiente, como intensas interações gravitacionais com galáxias vizinhas ou exposição à radiação extrema. Galáxias primordiais do universo muito jovem, significativamente diferentes em composição e estrutura das formadas posteriormente, poderiam oferecer vislumbres da infância do cosmos. Essas galáxias, provavelmente menores e menos organizadas do que suas contrapartes modernas, conteriam estrelas compostas quase inteiramente de hidrogênio e hélio, os primeiros elementos do universo. Sua detecção forneceria informações inestimáveis sobre as primeiras gerações de estrelas do universo e as condições que prevaleceram logo após o Big Bang. A possibilidade de galáxias espelho, oriundas da teoria especulativa de um universo paralelo ou um mundo espelho com seu próprio conjunto de leis físicas, abre avenidas fascinantes para exploração. Embora inteiramente hipotéticas, essas galáxias seriam compostas de matéria espelho, interagindo com o nosso universo conhecido de maneiras fundamentalmente diferentes, potencialmente observáveis através de efeitos gravitacionais indiretos ou fenômenos cósmicos incomuns. Na busca por observar além do horizonte cósmico, cientistas e engenheiros estão empurrando os limites da tecnologia, desenvolvendo novos instrumentos e metodologias projetados para explorar o universo com mais profundidade do que nunca. Essas tecnologias têm como objetivo não apenas aprimorar nossa visão do cosmos distante, mas também revelar potencialmente regiões que estão além do universo observável, como o entendemos atualmente. Uma das tecnologias de ponta é a próxima geração de telescópios extremamente grandes, tanto baseados em terra quanto no espaço. Observatórios terrestres como o Telescópio Extremamente Grande, ELT, em construção no Chile, e o Telescópio de 30 metros, TMT, planejado para o Havaí, têm como objetivo espelhos de cerca de 30 a 40 metros de diâmetro, significativamente maiores do que qualquer telescópio atual. Esses telescópios serão capazes de coletar mais luz de objetos fracos e distantes, permitindo que os astrônomos estudem as primeiras galáxias e estrelas com detalhes sem precedentes. O telescópio espacial James Webb, JWST, lançado em dezembro de 2021, representa o auge dos observatórios espaciais, com seu grande espelho e instrumentos projetados para observar o universo em luz infravermelha, penetrando através de nuvens de poeira e revelando galáxias formadas logo após o Big Bang. Os avanços na radioastronomia também são fundamentais para estender nosso alcance observacional. Projetos como o Square Kilometre Array, SKA, um esforço internacional para construir o maior radiotelescópio do mundo, usarão milhares de antenas de baixa frequência espalhadas por vastas distâncias. Isso permitirá que o SKA detecte ondas de rádio extremamente fracas da aurora cósmica, a era em que as primeiras estrelas e galáxias se formaram, lançando luz sobre a estrutura do universo jovem. Outra tecnologia promissora envolve os observatórios de ondas gravitacionais. Instalações como LIGO e Virgo já abriram uma nova janela para o cosmos, detectando ondas gravitacionais de colisões de buracos negros e estrelas de nêutrons. Projetos futuros, como a missão do Observatório de Ondas Gravitacionais no Espaço, como a Laser Interferometer Space Antenna, LISA, planejada pela ESA, tem como objetivo detectar ondas de uma gama mais ampla de fontes,
potencialmente incluindo as ondas gravitacionais primordiais geradas nos primeiros momentos do universo. Essas observações poderiam fornecer evidências diretas da inflação cósmica, permitindo que exploremos a física do universo muito jovem. Adicionalmente, o desenvolvimento de observatórios de neutrinos, como o Observatório de Neutrinos IceCube, no Polo Sul, e projetos futuros propostos, tem como objetivo detectar neutrinos de alta energia de fenômenos cósmicos. Os neutrinos, partículas quase sem massa que raramente interagem com a matéria, podem escapar de regiões densas do espaço e carregar informações sobre eventos e estruturas muito além do alcance da radiação eletromagnética. Os avanços na astrofísica computacional e o desenvolvimento de algoritmos e simulações sofisticadas desempenham um papel crucial na ampliação da nossa compreensão do cosmos. Ao combinar dados observacionais com modelos teóricos, os cientistas podem simular a evolução do universo desde o Big Bang até o presente, explorando cenários e estruturas que estão além das nossas capacidades observacionais diretas. Uma das principais maneiras pelas quais a computação quântica poderia ajudar em nossa exploração é através da simulação de fenômenos cósmicos. O universo é governado pelas leis da mecânica quântica em seu nível mais fundamental, desde as interações nos núcleos das estrelas até o comportamento das partículas no universo jovem. Os computadores quânticos, operando em princípios semelhantes, poderiam simular esses processos com precisão sem precedentes. Isso significa que poderíamos modelar as condições do Big Bang, a formação das primeiras estrelas e galáxias, e até mesmo prever o comportamento da matéria escura e da energia escura, mistérios que permanecem além do nosso entendimento atual. A computação quântica poderia melhorar dramaticamente nossa capacidade de processar dados astronômicos. A próxima geração de telescópios e observatórios, tanto terrestres quanto espaciais, gerará grandes quantidades de dados, muito além da capacidade dos computadores clássicos de hoje de analisar de forma eficiente. Os computadores quânticos, com sua capacidade de realizar múltiplos cálculos simultaneamente, poderiam examinar esses dados com mais eficácia, identificando padrões e sinais que poderiam passar despercebidos de outra forma. Isso poderia incluir a detecção de sinais fracos da radiação cósmica de fundo em micro-ondas ou ondas gravitacionais, que carregam informações sobre os primeiros momentos do universo, potencialmente revelando aspectos do cosmos que estão além do universo observável. A computação quântica também tem potencial para melhorar nossa compreensão da estrutura em grande escala do universo. A teia cósmica, uma rede complexa de galáxias, gás e matéria escura que se estende por todo o universo observável, requer a resolução de inúmeras equações que descrevem a interação da gravidade, matéria escura e matéria bariônica ao longo de bilhões de anos. Os computadores quânticos, com seu poder de processamento superior, poderiam enfrentar essas simulações com maior detalhamento e em escalas maiores, ajudando-nos a entender como as maiores estruturas do universo surgiram e como podem se estender além dos limites observáveis. O campo da criptografia quântica poderia garantir a transmissão de dados entre a Terra e espaçonaves, ou entre telescópios distribuídos pelo globo ou no espaço. Isso garantiria a integridade dos vastos volumes de dados coletados em nossa exploração do cosmos, protegendo-os de interferências ou corrupção. Ao teorizarmos sobre a vida em outras partes do universo, os cientistas frequentemente se referem ao conceito de zona habitável, a faixa de distâncias de uma estrela onde a água líquida poderia existir na superfície de um planeta. No entanto, a vida existente fora do nosso universo observável pode não estar restrita a esses critérios centrados na Terra. Em vez disso, poderia prosperar em ambientes com solventes alternativos à água, como metano líquido ou amônia, que foram propostos como meios para processos bioquímicos sob diferentes condições de temperatura e pressão. Titã, a maior lua de Saturno, com seus lagos de metano e etano líquidos, fornece um vislumbre de como tais bioquímicas alternativas poderiam funcionar. Além disso, a vida nessas regiões inobserváveis pode não depender da química como a conhecemos. Ela poderia ser baseada em interações totalmente diferentes, talvez até mesmo utilizando matéria ou energia escura de maneiras que atualmente não podemos compreender. O estudo dos extremófilos na Terra, organismos que prosperam em condições anteriormente consideradas inabitáveis, desde aberturas hidrotermais nas profundezas do oceano até fontes termais ácidas, já desafia nossa compreensão da resiliência e adaptabilidade da vida. Essa resiliência sugere que a vida poderia encontrar um ponto de apoio em uma ampla gama de ambientes.
possivelmente até mesmo naquelas partes distantes e inobserváveis do universo, onde as condições diferem marcadamente das da Terra. A exploração de exoplanetas, planetas potencialmente habitáveis que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, tornou-se um dos campos mais dinâmicos e em rápida evolução da astronomia, oferecendo novos insights sobre a vastidão do universo e o potencial para a vida além da Terra. Desde a descoberta dos primeiros exoplanetas na década de 1990, o número de exoplanetas conhecidos disparou para milhares, graças aos avanços nas técnicas de detecção e missões dedicadas, como o telescópio espacial Kepler da NASA e o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, TESS. Os exoplanetas variam amplamente em tamanho, composição e ambiente, desde gigantes gasosos muitas vezes maiores que Júpiter, até mundos rochosos, que podem se assemelhar à Terra. Suas descobertas revolucionaram nossa compreensão dos sistemas planetários, revelando uma diversidade que antes era inimaginável. Encontramos Júpiteres quentes, planetas gigantes orbitando perigosamente perto de suas estrelas-mãe, superterras, planetas rochosos maiores que a Terra, mas menores que Netuno, e até mesmo planetas errantes vagando pela galáxia, sem ligação com nenhuma estrela. Os métodos de detecção empregados para encontrar esses mundos são engenhosos em sua aplicação de física e astronomia. O método de trânsito, por exemplo, busca quedas no brilho de uma estrela enquanto um planeta passa à sua frente, do nosso ponto de vista, enquanto o método de velocidade radial detecta as pequenas oscilações no movimento de uma estrela induzidas pela atração gravitacional dos planetas em órbita. Essas técnicas, entre outras, não apenas expandiram nosso catálogo de exoplanetas, mas também permitiram que os astrônomos inferissem suas massas, tamanhos, composições e até mesmo condições atmosféricas. De particular interesse são os exoplanetas localizados na zona habitável de suas estrelas, a região onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida na superfície de um planeta. Planetas como Kepler 186f e TRAPPIST-1 e capturaram a imaginação de cientistas e do público, pois representam os melhores candidatos para abrigar vida como a entendemos. A pesquisa sobre esses mundos envolve esforços multidisciplinares para modelar suas atmosferas, climas e possíveis bioassinaturas, os marcadores químicos que poderiam indicar a presença de vida. A próxima geração de telescópios, tanto terrestres quanto espaciais, promete nos levar ainda mais perto de responder à antiga pergunta de se estamos sozinhos no universo. O telescópio espacial James Webb, com sua sensibilidade incomparável à luz infravermelha, está preparado para oferecer observações detalhadas das atmosferas dos exoplanetas, procurando por vapor de água, dióxido de carbono, metano e outras moléculas que possam sugerir que o planeta é habitável ou mesmo habitado. Próxima B, orbitando a estrela mais próxima do nosso sistema solar, Próxima Centauri, representa um dos exoplanetas mais intrigantes descobertos até hoje. Localizado a pouco mais de 4 anos-luz de distância na constelação de Centauros, este exoplaneta do tamanho da Terra foi anunciado pela primeira vez em 2016, despertando empolgação e especulação sobre seu potencial para abrigar vida. Próxima B orbita dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, onde as condições podem permitir a existência de água líquida em sua superfície, um ingrediente crucial para a vida como a conhecemos. Com uma massa estimada em pelo menos 1,17 vezes a da Terra, Próxima B é considerado um planeta rochoso, semelhante em composição ao nosso próprio mundo. Sua órbita em torno de Próxima Centauri é notavelmente próxima, com um ano em Próxima B durando aproximadamente 11,2 dias terrestres. Apesar dessa proximidade, o planeta recebe cerca de 2/3 da energia de sua estrela que a Terra recebe do Sol, devido ao estado de Próxima Centauri como uma anã vermelha, uma estrela muito menor e mais fria que o Sol. A localização da zona habitável ao redor de uma estrela como Próxima Centauri é uma faca de 2 gumes. Embora permita a possibilidade de água líquida, as anãs vermelhas como Próxima Centauri são conhecidas por sua atividade de erupção estelar, o que poderia representar desafios significativos para a habitabilidade de Próxima B. Essas erupções podem ser poderosas o suficiente para retirar a atmosfera de um planeta, deixando sua superfície exposta à radiação prejudicial. No entanto, se Próxima B possuir um campo magnético forte, ele poderia proteger sua atmosfera desses efeitos, mantendo as condições necessárias para a água líquida.
O estudo de Próxima B está na vanguarda da pesquisa de exoplanetas, com astrônomos utilizando técnicas de ponta para aprender mais sobre sua atmosfera, condições de superfície e potencial para sustentar a vida. Observações da próxima geração de telescópios, como o telescópio espacial James Webb, são aguardadas ansiosamente. Esses instrumentos poderiam fornecer insights sobre a composição da atmosfera de Próxima B, procurando por marcadores como vapor de água, oxigênio e metano que poderiam indicar a presença de processos biológicos. A descoberta de Próxima B também reacendeu o interesse na busca por vida além do nosso sistema solar e destacou o potencial para futuras missões robóticas, ou até mesmo sondas interestelares para estudar de perto os exoplanetas proximais. Embora os desafios dessas missões sejam imensos, o apelo de descobrir sinais de vida em um planeta orbitando nosso vizinho estelar mais próximo continua a inspirar tanto a investigação científica quanto a imaginação das pessoas em todo o mundo. À medida que nossas capacidades observacionais se expandem, Próxima B permanece um símbolo das possibilidades que existem em nosso bairro cósmico, servindo como um lembrete da vastidão do universo e da busca contínua para entender nosso lugar dentro dele. Se Próxima B é habitável ou mesmo habitado, ainda está por ser visto. Mas sua descoberta representa um passo significativo em nossa exploração do universo e de seus além. Além dos limites de nossas capacidades observacionais atuais, o universo poderia estar repleto de catástrofes cósmicas de imensa escala e poder, eventos tão profundos que poderiam afetar significativamente a estrutura do próprio cosmos. Essas potenciais catástrofes variam desde o familiar, extrapolado para escalas e frequências além do nosso conhecimento direto, até o especulativo, fundamentado em nossa compreensão da física, mas inobservável em nossa época ou localização atual no universo. Um desses eventos é a colisão de buracos negros supermassivos. Quando as galáxias se fundem, seus buracos negros centrais estão destinados a se encontrar, resultando em uma liberação cataclísmica de energia que poderia distorcer o próprio tecido do espaço-tempo. Embora as ondas gravitacionais de tais eventos possam eventualmente ondular pelo nosso cosmos, a vizinhança imediata da colisão poderia experimentar mudanças dramáticas nas forças gravitacionais, potencialmente perturbando sistemas estelares e alterando o curso da evolução galáctica. Os surtos de raios gama, GRBs, as explosões mais energéticas conhecidas no universo, poderiam ocorrer com frequência alarmante em regiões densas em formação estelar. Esses surtos de radiação gama, considerados resultantes do colapso de estrelas massivas ou da fusão de estrelas de nêutrons, podem liberar tanta energia em poucos segundos quanto o Sol liberará durante toda a sua vida. Se ocorrerem perto o suficiente de planetas habitáveis, os GRBs poderiam retirar atmosferas e irradiar superfícies, extinguindo qualquer chance de vida. Além do nosso universo observável, tais fenômenos poderiam estar moldando o destino de inúmeros mundos. O decaimento do vácuo é um desastre teórico que postula a existência de um estado de vácuo mais estável, para o qual o nosso vácuo atual poderia transitar, se desencadeado. Essa transição poderia se propagar pelo universo à velocidade da luz, reestruturando as constantes e forças fundamentais à medida que avança, tornando obsoletas as leis da física como as conhecemos. Tal evento alteraria fundamentalmente a estrutura do universo, mas se e onde poderia ocorrer permanece puramente especulativo. Outra catástrofe especulativa envolve a desestabilização da matéria escura. Se a matéria escura pudesse ser convertida em uma forma mais estável sob certas condições, poderia liberar energia em uma escala cósmica, afetando a estrutura em grande escala do universo ao alterar o andaime gravitacional que mantém galáxias e aglomerados juntos. Esse processo poderia mudar a face do cosmos além da nossa observação, influenciando a distribuição e formação de galáxias. A energia liberada por colapsos de falso vácuo ou transições de fase no universo jovem poderia ainda estar ecoando pelo cosmos, moldando sua estrutura em grande escala. Esses eventos, semelhantes à inflação cósmica em uma escala menor, poderiam criar vastas bolhas, nas quais a densidade da matéria e as leis da física variam ligeiramente, contribuindo para o patchwork do universo de filamentos galácticos e vazios. Detectar um evento cósmico ocorrendo fora do universo observável apresenta um desafio significativo devido às limitações impostas pela velocidade da luz e pela idade finita do universo. Como nenhuma informação pode viajar mais rápido que a luz,
Qualquer evento que ocorra além do limite do universo observável, em essência, além do alcance da luz que teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang, é aparentemente indetectável usando métodos astronômicos tradicionais. No entanto, avanços teóricos e métodos indiretos oferecem caminhos potenciais para inferir a existência de tais eventos. Um método potencial envolve o estudo da radiação cósmica de fundo em microondas, CMB, o brilho residual do Big Bang, que permeia o universo. Pequenas flutuações nos padrões de temperatura e polarização da CMB podem codificar informações sobre a estrutura em grande escala do cosmos e poderiam potencialmente revelar impressões de eventos cósmicos ou estruturas além do horizonte observável. Por exemplo, se um evento cósmico causasse uma perturbação em larga escala no tecido do espaço-tempo, poderia deixar uma impressão detectável na CMB observada hoje. As ondas gravitacionais oferecem outra via para sondar além do universo observável. Essas ondulações no espaço-tempo, previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein e detectadas diretamente pela primeira vez em 2015, podem viajar pelo universo, em grande parte ininterruptas pela matéria. Teoricamente, as ondas gravitacionais geradas por eventos massivos, como a fusão de buracos negros supermassivos no universo jovem, poderiam atravessar vastas distâncias e nos alcançar do além do limite observável. Observatórios avançados de ondas gravitacionais, tanto atuais quanto futuros, podem ser sensíveis o suficiente para detectar essas ondas, oferecendo insights sobre eventos ocorrendo nos reinos mais distantes do universo. O emaranhamento quântico apresenta uma possibilidade mais especulativa, mas fascinante. Este fenômeno, parte da mecânica quântica, envolve pares de partículas que estão interconectadas de tal forma que o estado de uma, independentemente da distância, reflete instantaneamente as mudanças no estado da outra. Se fosse encontrada uma maneira de usar partículas emaranhadas como mensageiras de informações através de escalas cósmicas, isso poderia, em teoria, permitir a detecção de eventos além do universo observável. No entanto, aproveitar o emaranhamento para tais fins permanece um desafio científico e tecnológico significativo. O conceito de matéria escura e energia escura pode também fornecer pistas sobre o universo inobservável. Compreender como esses componentes misteriosos influenciam a expansão e evolução do universo poderia potencialmente revelar evidências indiretas de eventos cósmicos ou condições além dos nossos limites observacionais. Dentro do universo, inúmeras forças ou fenômenos desconhecidos poderiam alterar potencialmente o destino previsto do cosmos, desafiando nossa compreensão atual da evolução do universo. Um desses enigmas é a natureza misteriosa da energia escura, que constitui cerca de 68% do conteúdo total de energia do universo. Acredita-se que a energia escura seja responsável pela expansão acelerada do universo, um fenômeno que desafia as previsões dos modelos cosmológicos tradicionais. Compreender a verdadeira natureza da energia escura e seu papel na dinâmica do universo é fundamental para prever com precisão seu destino. Se a energia escura se comporta de maneira diferente do que atualmente se supõe, ou se novas formas de energia com propriedades exóticas existem, isso poderia impactar significativamente a trajetória futura do universo. Da mesma forma, a natureza da matéria escura, que compõe cerca de 27% do conteúdo total de massa-energia do universo, permanece mal compreendida. Embora a influência gravitacional da matéria escura seja crucial para a formação e evolução das estruturas cósmicas, sua composição e propriedades exatas permanecem elusivas. Se a matéria escura interage com a matéria comum ou consigo mesma de maneiras além da nossa compreensão atual, isso poderia levar a consequências imprevistas para o destino do universo. Outro potencial fator é a existência de forças fundamentais ou interações desconhecidas além das 4 forças conhecidas: gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. A física teórica postula a existência de forças adicionais, como forças hipotéticas de quinta ordem ou modificações das forças existentes em escalas cósmicas extremas, que poderiam influenciar o comportamento do universo de maneiras inesperadas. Os efeitos mecânicos quânticos em escalas cosmológicas, como aqueles relacionados à gravidade quântica, poderiam introduzir novos fenômenos que alteram o destino previsto do cosmos. As flutuações quânticas no universo jovem, por exemplo, poderiam deixar impressões nas estruturas cósmicas e influenciar sua evolução ao longo do tempo cósmico. Além disso, a possibilidade de dimensões extras,
além das 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal que conhecemos, abre caminhos intrigantes para a especulação. Se essas dimensões extras existem e têm efeitos observáveis em escalas cosmológicas, elas poderiam introduzir novas dinâmicas que reformulam nossa compreensão do destino do universo. O universo consiste em múltiplas anomalias incomuns, mas fascinantes. Uma dessas anomalias é o fenômeno das rajadas rápidas de rádio, FRBs, que são rajadas breves e intensas de ondas de rádio originárias de galáxias distantes. Embora as origens exatas das FRBs permaneçam incertas, sua natureza transitória e assinaturas de alta energia sugerem fenômenos astrofísicos exóticos, ou possivelmente até interações com entidades cósmicas desconhecidas. Outra anomalia cósmica intrigante é a discrepância entre a distribuição observada de matéria no universo e as previsões baseadas em nossa compreensão da gravidade e das leis da física conhecidas. Essa discrepância, frequentemente referida como o problema da massa ausente ou problema da matéria escura, implica a existência de matéria invisível que não emite ou interage com radiação eletromagnética, escapando assim da detecção direta pelos telescópios. As anomalias na polarização da radiação cósmica de fundo, em vez de sua temperatura, levantaram questões sobre o comportamento do universo jovem e a natureza da inflação cósmica. Essas anomalias, como alinhamentos inesperados nos padrões de polarização, sugerem a possibilidade de física inexplorada ou mecanismos cosmológicos moldando a evolução do universo. O comportamento inesperado de galáxias distantes e seus movimentos em relação à radiação cósmica de fundo têm intrigado os astrônomos. Algumas galáxias parecem estar se movendo a velocidades inconsistentes com as previsões dos modelos cosmológicos padrão, indicando possíveis discrepâncias em nossa compreensão da estrutura em grande escala do universo ou a influência de forças invisíveis em escalas cósmicas. Uma anomalia muito incomum que foi descoberta no cosmos é o fenômeno conhecido como o Grande Atrator. O Grande Atrator é uma anomalia gravitacional localizada na direção das constelações de Hidra e Centauro. Ele exerce uma poderosa atração gravitacional sobre galáxias em sua vizinhança, incluindo nossa galáxia, Via Láctea, e as galáxias ao seu redor. O que torna o Grande Atrator particularmente incomum é que ele parece estar atraindo galáxias para si a uma velocidade inesperadamente alta, em desafio à expansão cósmica geral. Isso significa que as galáxias na vizinhança do Grande Atrator estão se movendo mais rápido do que seria esperado com base na taxa de expansão universal. A natureza exata e a composição do Grande Atrator permanecem enigmáticas, pois está obscurecido pelos campos estelares densos e nuvens de poeira da Via Láctea. Os cientistas propuseram várias teorias para explicar essa anomalia cósmica, incluindo a presença de uma concentração massiva de matéria escura ou a influência de superaglomerados de galáxias escondidos atrás da Via Láctea. A viagem interestelar, o conceito de viajar entre estrelas dentro de uma galáxia, tem um enorme potencial para explorar além do universo observável. Embora nossa compreensão atual da física imponha desafios significativos para alcançar viagens interestelares, tecnologias hipotéticas e conceitos teóricos oferecem vislumbres das possibilidades de se aventurar no cosmos. Um aspecto fundamental da viagem interestelar são as vastas distâncias entre as estrelas. Mesmo as estrelas mais próximas do nosso sistema solar estão a muitos anos-luz de distância, tornando os métodos tradicionais de viagem espacial impraticáveis. No entanto, sistemas de propulsão hipotéticos, como naves espaciais avançadas movidas por fusão nuclear ou motores de antimatéria, poderiam potencialmente permitir viagens a frações significativas da velocidade da luz. Explorar além do universo observável através da viagem interestelar permitiria à humanidade estudar estrelas, planetas e fenômenos celestes distantes de perto. Ao visitar outros sistemas estelares, os cientistas poderiam realizar observações detalhadas, coletar dados sobre exoplanetas e procurar sinais de vida além do nosso sistema solar. Além disso, a viagem interestelar poderia fornecer oportunidades para estudar fenômenos cósmicos que estão além do alcance de nossos telescópios atuais. Ao viajar para diferentes regiões da galáxia, os pesquisadores poderiam investigar objetos misteriosos como buracos negros, estrelas de nêutrons e fenômenos astrofísicos exóticos que contêm pistas sobre a natureza do universo. Conceitos como unidades de dobra espacial, warp drives, e viagens mais rápidas que a luz, FTL,
estão sendo teorizados como meios potenciais para alcançar o cosmos inobservável, oferecendo possibilidades intrigantes para a exploração interestelar. Esses métodos de propulsão especulativos são baseados em princípios teóricos da física que desafiam nossa compreensão atual do espaço-tempo e da energia. Um desses conceitos é a unidade de Alcubierre, proposta pelo físico Miguel Alcubierre em 1994. A unidade de Alcubierre teoricamente envolve a deformação do espaço-tempo ao redor de uma nave espacial, criando uma bolha de dobra que permite que a nave se mova mais rápido do que a velocidade da luz em relação ao espaço circundante. Dentro da bolha, a nave permaneceria estacionária, enquanto o espaço-tempo se contrai na frente e se expande atrás, impulsionando a nave para frente. Embora a unidade de Alcubierre ofereça uma solução convincente para a viagem mais rápida que a luz, ela depende da manipulação de formas exóticas de energia com propriedades ainda não observadas na natureza, como energia negativa ou massa negativa. Além disso, os imensos requisitos de energia para criar e sustentar a bolha de dobra representam desafios técnicos significativos. Outro conceito teórico para a viagem FTL envolve o conceito de buracos de minhoca, túneis hipotéticos no espaço-tempo, que poderiam conectar regiões distantes do universo. Ao atravessar um buraco de minhoca, uma nave espacial poderia potencialmente viajar vastas distâncias em um curto período de tempo, efetivamente contornando o limite cósmico de velocidade imposto pela velocidade da luz. No entanto, semelhante às unidades de dobra, a realização prática dos buracos de minhoca para viagens interestelares é dificultada por numerosos desafios teóricos e técnicos. Estes incluem a estabilidade dos buracos de minhoca, a existência de formas exóticas de matéria para estabilizá-los e os perigos potenciais de atravessá-los. Se de alguma forma conseguíssemos viajar além dos limites do universo observável, não está claro o que veríamos, pois isso envolve o reino da especulação e da física teórica. O universo observável representa a porção do cosmos da qual a luz teve tempo suficiente para nos alcançar desde o Big Bang, aproximadamente há 13,8 bilhões de anos. Além desse limite, encontram-se regiões do espaço que atualmente estão além do nosso alcance observacional, devido à velocidade finita da luz e à expansão do universo. Uma possibilidade é que o universo além do horizonte observável possa exibir características semelhantes às do universo observável, com galáxias, estrelas e outras estruturas cósmicas. No entanto, a distribuição e a disposição da matéria podem diferir significativamente do que observamos dentro do nosso universo observável, levando potencialmente a fenômenos e estruturas novos. Outra possibilidade é que o universo além do horizonte observável possa ser fundamentalmente diferente do nosso, com leis físicas, propriedades e até mesmo dimensões alternativas. Teorias especulativas, como a hipótese do multiverso, sugerem a existência de outros universos com propriedades distintas, potencialmente governados por diferentes conjuntos de constantes e leis físicas. Se de alguma forma pudéssemos superar os limites impostos pela velocidade da luz e viajar para essas regiões distantes, nossas observações estariam sujeitas aos efeitos da evolução cósmica em vastas escalas de tempo. Poderíamos testemunhar as consequências de eventos cósmicos e fenômenos que ocorreram bilhões de anos atrás, oferecendo insights sobre a história e evolução do cosmos em uma escala grandiosa. A exploração do que está além do universo observável de fato carrega significativas implicações filosóficas. Uma das questões filosóficas centrais que ela levanta é a natureza da existência e nosso lugar dentro do cosmos. A vastidão do universo, tanto observável quanto potencialmente inobservável, incita contemplações sobre a significância da humanidade no grande esquema das coisas. O conceito de um universo inobservável desafia nossa compreensão da realidade e os limites do conhecimento humano. Ele nos confronta com a realização de que pode haver aspectos do universo para sempre, além da nossa compreensão, destacando as limitações de nossas observações empíricas e metodologias científicas. Além disso, contemplar a possibilidade de múltiplos universos, como sugerido por teorias como a hipótese do multiverso, convida à reflexão sobre a própria natureza da realidade. Isso levanta questões sobre a singularidade do nosso universo, a existência de realidades paralelas e a potencial diversidade das leis e constantes físicas que governam diferentes universos. Essas indagações filosóficas se estendem às questões sobre as origens do universo, a natureza do tempo e a existência de vida,
além de nossa própria vizinhança cósmica. Elas nos levam a reavaliar nossas perspectivas sobre existência, consciência e a interconectividade de todas as coisas. Os cientistas estão constantemente trabalhando em missões e experimentos para descobrir o que está além dos limites observáveis do nosso universo. Aceleradores de partículas como o Large Hadron Collider são cruciais nessa busca, pois recriam condições semelhantes às que existiram logo após o Big Bang, potencialmente revelando novas partículas ou forças que poderiam ajudar a entender a natureza fundamental do universo. Detectores de ondas gravitacionais como LIGO e Virgo já detectaram ondas gravitacionais de eventos cataclísmicos distantes. Melhorias na sensibilidade desses detectores podem permitir que detectemos ondas originárias de fontes além do nosso universo observável. Observatórios como o Observatório de Raios X-Chandra e o Telescópio Espacial de Raios Gama-Fermi escaneiam o céu em busca de fenômenos de alta energia. Ao estudar esses eventos, os cientistas esperam reunir pistas sobre o comportamento da matéria e da energia em ambientes extremos, fornecendo insights sobre regiões inobserváveis. Experimentos de detecção de matéria escura têm como objetivo detectar diretamente partículas de matéria escura, que compõem uma parte significativa da massa do universo. Uma detecção bem-sucedida poderia fornecer evidências indiretas de estruturas e fenômenos invisíveis, além dos nossos limites observacionais. Telescópios espaciais como o Telescópio Espacial James Webb, JWST, e o Telescópio de Pesquisa Sinóptica Grande, LSST, capturarão imagens de galáxias distantes, mapearão a distribuição da matéria e estudarão a radiação cósmica de fundo em micro-ondas em detalhes, oferecendo novos insights sobre a natureza do universo, além do que atualmente é observável. À medida que terminamos nossa jornada pelas profundezas do universo, somos deixados com um profundo senso de admiração e maravilha pela vastidão e complexidade do cosmos. Nossa exploração nos levou às bordas do universo observável, onde vislumbramos pistas intrigantes do que está além. Através dos incansáveis esforços de cientistas, engenheiros e exploradores, descobrimos mistérios que antes eram inimagináveis, desde a natureza enigmática da matéria escura e energia escura até as possibilidades exóticas de buracos de minhoca e multiversos. Cada descoberta nos aproximou mais de desvendar o tecido da própria realidade. No entanto, por mais que tenhamos aprendido, nossa jornada também revelou os limites do nosso conhecimento. Para cada pergunta respondida, surgem incontáveis outras, desafiando-nos a expandir ainda mais os limites da nossa compreensão. O que você acha que existe além do universo? Existe uma resposta simples: nada, ou poderia haver algo tão vasto e desconhecido que não podemos sequer compreender. Chegando até aqui, você não viu este outro documentário sobre o espaço? Eu não perderia, hein?